Sejam todos muito bem-vindos mesmo. Vamos aproveitar, então, nesse primeiro instante para as nossas apresentações iniciais? Vamos cada um falar um pouquinho da sua experiência para a gente começar a esquentar esse bate-papo? Podemos começar, Rô? Opa, bora lá. Bom, primeiro um prazer estar aqui com vocês, principalmente ter a oportunidade de ouvir grandes mestres aí falando, eu vou tentar aprender um pouco aqui. Eu sou o Rodrigo Ferreira, eu trabalho com coaching para vendedores, focado na metodologia de pontos fortes da Gallup. Sou formado na Gallup lá nos Estados Unidos, trabalho com desenvolvimento há quase 30 anos e tenho tido a oportunidade de desenvolver algumas das maiores empresas do Brasil e do mundo, treinando os vendedores, os gestores comerciais dessas empresas, sempre com um resultado muito interessante e um alto índice de recompra. Quero aproveitar a oportunidade aqui nessa live para tratar um pouco sobre a visão de vendas para os temas que a gente vai discutir aqui. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Quando você entra num carro para fazer uma viagem lá para Ribeirão Preto, para tomar um chopp lá no Pinguim, você precisa colocar no Waze para onde você está indo. Não adianta você entrar no carro e falar assim, vai, anda aí. Não adianta falar assim, o Waze precisa de um destino para que você saiba, para que você possa saber se você está no caminho certo, se você está indo para o lado certo. Para mim, o melhor livro que eu já li na minha vida de filosofia foi Alice no País das Maravilhas. Tem uma cena manjada que muita gente conhece, mas eu acho que a sabedoria está, às vezes, na obviedade, então vale a pena a gente repetir. Tem uma cena do livro onde a Alice chega numa bifurcação, ali tem uma árvore, em cima da árvore tem um gato, e ela pergunta para o gato, para onde eu devo ir? E o gato fala, para onde você está indo? Ela fala, não sei, eu estou perdida. E aí o gato fala, bom, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Agora, quando você quer saber se o caminho que você está seguindo é o melhor, você precisa botar no Waze para onde você está indo. Eu acho que a importância da meta é isso aí, tá nisso aí. Eu quero trazer um pouco da visão de pontos fortes, a visão de talentos, para um aspecto específico só, principalmente quando diz respeito à definição de metas pessoais. Para a empresa também, mas principalmente no que diz respeito à definição de metas pessoais. Acho que já ficou claro aqui, todo mundo fez uma colocação, já ficou claro a importância das metas. Mas a gente, quando estuda a visão de talentos e pontos fortes, a gente passa a entender que cada pessoa tem um jeito próprio de definir metas. Porque tem gente que está ouvindo a gente agora e pode começar a sofrer pensando assim, caramba, tem aí 6 pessoas de alto nível falando que eu tenho que ter metas, que eu tenho que ter objetivos e eu não consigo ter. Eu vou fazer e não consigo. Então eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu já atendi clientes de coaching que estavam em situação complicada na vida porque acreditavam nessa situação que eu estou dizendo. Quer dizer, acreditavam que não tinham, por não terem capacidade ou gosto ou hábito ou conhecimento para criar metas, e por então o mundo dizer que quem não tem meta não chega em lugar nenhum, consequentemente eu não vou chegar a lugar nenhum. Então é importante que quem está ouvindo a gente entenda que é importante ter metas, mas você precisa descobrir o teu jeito de criar metas. Por exemplo, eu tenho o meu jeito de criar metas, que é, eu olho para o meu propósito de vida, primeiro, para depois eu vir descendo as minhas metas. Então, para mim é muito mais importante eu conhecer o meu propósito de vida do que eu conhecer especificamente cada meta que eu vou atingir em cada mês, em cada semana. Para mim é muito mais importante conhecer o propósito. Outras pessoas preferem criar metas de curto prazo. Eu quero meta para essa semana, eu quero meta para 3 meses, 2 meses. Então, eu quero frisar isso. É importante que quem está ouvindo aqui entenda que às vezes não é que você não sabe ter meta ou não gosta de ter meta. Às vezes é porque você não encontrou o teu jeito de criar meta. Exato. E isso é extremamente importante. Posso trazer uma frase do Picasso aqui disso que você está falando? Aham. Olha só, Picasso é considerado uma das maiores mentes do século XX, uma das pessoas que mais produziu no século XX. E ele tem uma frase maravilhosa que diz o seguinte: todos têm o mesmo potencial energético. A pessoa média desperdiça o seu de uma dúzia de pequenas maneiras. Eu trago o meu para suportar apenas uma coisa, minhas pinturas. E tudo é sacrificado em prol dela.
você e todos os outros, inclusive eu mesmo. O Guilherme, e aí tem uma coisa conectando com o que a Rosina falou ali atrás, que é um dos motivos que leva as pessoas a não quererem estabelecer meta é a dificuldade de lidar com frustração. Quer dizer, se eu não disser quanto eu vou emagrecer, eu não vou errar nunca. Se eu não disser quanto eu vou vender, eu não vou errar nunca. E outra coisa importante que eu quero trazer aqui para vocês analisarem, conectado com isso que o Guilherme está falando, é meta errada. Um erro no atingimento de meta é um erro independente de ser para mais ou para menos. Se você definiu que você vai vender 1 milhão e você vendeu 500 mil, ou se você definiu que ia vender 1 milhão e vendeu 2, você errou do mesmo jeito. Das duas formas você tem que analisar por que você errou. Tem gente que acha assim, não, mas a minha meta era 1 milhão, vendi 2, isso tá ótimo. Tá ótimo porque você vendeu 2, mas por que você então definiu 1 milhão? Será que você não deveria ter definido 3? Provavelmente você não faz nem ideia de que meta você devia ter definido. Então, realmente, lidar com a frustração, saber lidar com a frustração e ter esse cuidado de definir, de analisar o resultado da meta, também é extremamente importante. Tem um artigo recente da Gallup, do dia 5 de janeiro, que eu queria trazer para conectar com isso que você falou, que o Maurício falou de roadmap, da importância disso. Olha só que dado interessante. Pesquisa nos Estados Unidos aponta que 7 em cada 10 americanos querem criar metas para 2023, ok? 7 em cada 10. Só que só 1/3 desses pesquisados pretendem tomar alguma atitude para alcançar essa meta. 7 em cada 10 querem ter metas, mas só 1/3 quer tomar alguma atitude, tomar alguma ação, ter um roadmap, ter um caminho para atingir essas metas. Quer dizer, aí não é meta, aí é sonho. Eu vou com essa minha péssima mania de trazer pontos fortes para tudo que eu vou falar. Eu acho que não existe um jeito certo de definir metas. Não. Existe o seu jeito de definir metas. Eu quero trazer aqui que existe, segundo a Gallup, pessoas que são mais focadas no passado, e essas vão querer entender o passado, elas vão precisar, não é nem que elas vão querer, elas vão precisar entender o passado para definir as suas metas para o próximo ano. Tem outras pessoas que são mais focadas no futuro, e elas vão precisar olhar para o futuro, olhar para o seu propósito, para o ano de 2030, para definir as suas metas de 2023. E existem outras que são mais focadas no agora, e essas talvez queiram pensar mais o que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer no mês que vem. Eu acho que olhar para o passado é muito importante, sim, mas o nível de importância disso vai depender de pessoa para pessoa. Eu acho que aprender com o passado é muito importante, mas vai depender muito do quanto cada ser humano precisa do passado para definir o seu futuro. Eu quero falar duas coisas aqui primeiro sobre a tua pergunta de o que você aprendeu no ano passado. Nossa, eu aprendi tanta coisa em 2022, mas tanta coisa. 2022 foi o melhor ano da minha vida, profissionalmente falando, financeiramente falando. Foi o ano que eu mais foquei em bem-estar. Eu tenho falado muito disso com a Rosina, sobre bem-estar. É uma área que eu tenho estudado muito e tem sido um foco grande na minha vida. Mas eu quero trazer sobre aprendizado aqui uma coisa que conecta com o que o professor Milioni falou, da experiência maravilhosa que ele teve de ter o infarto, e conecta também com o que o Maurício falou de comemorar. Para quem não sabe, eu tenho um podcast. Eu tenho um podcast que chama Talentos para o Sucesso, e eu criei esse podcast, Maurício, com única e exclusivamente o objetivo de compartilhar com as pessoas gratuitamente o que eu cobro alguns milhares de reais para compartilhar nas empresas. Então nunca teve uma pretensão de ser um negócio, de ser um sucesso ou qualquer coisa do tipo. Porém, eu no ano passado tive a grata surpresa quando o Spotify encerrou o ano e me mandou os meus dados, os dados do meu podcast no final do ano. Eu tive a grata surpresa de ver que o meu podcast está entre os 5% mais ouvidos do mundo, entre os 10% mais compartilhados do mundo. E quando eu vi isso, eu percebi o seguinte, professor, que às vezes a gente desmerece o que a gente tem.
a gente às vezes esquece o quão grandioso é coisas que para a gente não é tão grandiosa assim. Seja a nossa vida, porque a gente esquece às vezes. Esse ano eu descobri uma diabetes também, professor. Eu fui obrigado a aprender a me alimentar bem, e aí eu pensei, cara, por que eu não fiz isso a vida inteira? Esperei ter uma diabetes para me alimentar bem. A gente às vezes esquece essas coisas, esquece, a gente acha que é uma coisa muito pequena, e o meu podcast, depois que eu vi isso, e comecei a conversar com algumas pessoas sobre ele, eu comecei a receber relatos, inúmeros relatos, de pessoas dizendo, pô, eu escuto seu podcast toda semana, pô, eu uso isso na minha empresa, pô, eu compartilho isso com os meus funcionários. Quer dizer, uma coisa que eu achava que era só uma forma de compartilhar conhecimento, estava mudando, transformando vidas, e eu não estava vendo isso. Então, um aprendizado que eu quero deixar aqui conectado com isso que nós falamos é, lembre-se que às vezes uma coisa que é muito natural para você, e por isso você acha que não tem valor, tem inúmeras pessoas do seu lado que dariam tudo para ter aquilo. Dariam tudo para ter aquilo. Existe um site, eu posso depois deixar com a Rô para ela colocar aí no comentário dessa live. Existe um site onde você coloca o seu salário e o site te mostra em que percentual da pirâmide brasileira você está. E quando você faz isso, você tem duas conclusões, Maurício. A primeira é como a gente vive num país pobre. E a segunda é quão grandioso é o que você ganha, quão maravilhoso é o salário que você tem, e você não para pensar nisso. Então, o que eu quero trazer aqui de reflexão sobre as perguntas da Rosina são, primeiro, de novo, descobre o teu jeito. Se você quer olhar para o passado, olha. Se você não quer, não olha. Desde que você crie as suas metas. Segundo, lembre-se que, às vezes, uma pequena coisa, e eu prometo que eu vou encerrar, mas eu aqui no meu escritório eu tenho uma janela bem aqui na minha frente, e do lado de fora tem muitas árvores aqui no fundo da minha casa. E às vezes eu estou aqui fazendo um coaching, eu olho, eu vejo simplesmente um papagaio ou um tucano sentando na árvore. Tá? Isso para mim hoje é motivo de agradecer. Então, lembre-se de agradecer as coisas pequenas, não espera uma coisa grandiosa, não. Você tem sua vida, você tem sua família, curte isso e soca o pau. Rodrigo, suas considerações, querido. Bom, primeiro, super prazer estar aqui. Eu vivo de conhecimento, eu vivo de aprender e de ensinar há quase 30 anos, e ter a oportunidade de ouvir pessoas como o Guilherme, o Milione, o Maurício, a Cris, a Rosina, de graça, olha só que coisa boa. E não pagar nada por isso, para mim é um prazer muito grande. Eu quero, primeiro, para todo mundo que ficou com a gente aqui, agradecer a presença de vocês, agradecer vocês também terem dedicado o tempo de vocês a nos ouvir, né? A gente, assim como um músico se realiza quando alguém ouve a música dele, um professor se realiza quando alguém aprende alguma coisa com ele. Então, obrigado por vocês terem ficado aqui. Eu quero deixar uma mensagem só e depois deixar uma propaganda minha. A mensagem que eu quero deixar é que vocês que estão nos ouvindo entendam que, segundo a Gallup, a gente vive o momento mais infeliz da humanidade nos últimos 100 anos. Então, faz 100 anos que a Gallup mede o índice de felicidade no mundo do trabalho, e a gente nunca teve tão infeliz no mundo quanto nós estamos agora. E o que é mais legal é que a Gallup não mede só isso, ela mostra como é que você faz para fugir disso. E está dentro do que o professor Milione falou. Quando você coloca as pessoas para fazer aquilo que elas têm talento para fazer, elas vão ser felizes. Tá? Eu, desde que comecei a trabalhar com a metodologia da Gallup, a minha definição de felicidade é ser feliz é passar a maior parte do tempo fazendo aquilo que você tem talento para fazer. Se você passar a maior parte do tempo fazendo aquilo que você tem talento para fazer, você vai produzir, vai ganhar dinheiro, vai ser feliz. Então, você que está nos ouvindo tem uma responsabilidade, tá? Não é só algo opcional, não. Você tem a responsabilidade de descobrir o que você tem talento para fazer e focar nisso, porque isso vai fazer o mundo ser mais feliz. Quem gostou bastante do nosso papo aqui sobre metas, eu queria convidar a conhecer um curso que eu tenho que chama Propósito, Valores e Metas. Esse curso está no Simpla,
Mas quem quiser, o jeito mais fácil de encontrar não só esse curso, como meu podcast que eu citei aqui, ou até me encontrar, é acessar o site pontosfortes.com.br, pontosfortes.com.br. Lá vocês têm acesso a todas essas informações. Tamo junto, contem comigo para qualquer outra live que vocês forem fazer. Obrigado. Obrigada, Rô. Você mora no meu coração. Você me desconforta quando você diz o seguinte: fique na sua zona de conforto. Maurício, eu aprendi uma vida inteira que para a gente evoluir, para a gente crescer, a gente tem que sair da zona de conforto. Aí o Rodrigo chega com o Instituto Gallup, com toda a metodologia que a Gallup desenvolveu, que é maravilhosa, ele traz a seguinte ideia: fique na sua zona de conforto. Menino, quando eu ouvi isso pela primeira vez, me deu uma confusão, eu falei, uau! E aí eu entendi, né? Fique na sua zona de conforto quando você está no seu talento, quando você está usando aquilo que você tem de melhor. Mas saia da sua zona de conforto porque se desafie. Se dedique, se desafie. Né? Estabeleça metas novas, metas diferentes, vá além. Você tem capacidade, você pode, né? Não fique paralisado, vá. Certo, Rô? Obrigada pela contribuição. Mas se tá doendo, tá errado. Lembrem-se disso, tá? Se tá doendo, tá errado. Boa, muito boa. Tem que ter prazer, né? Tem que ser, muito boa. Tem que ser bom.